Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, nós vamos fazer hoje o jogo do amor, né? A gente tem feito aqui, né? É o templo de Afrodite, né? Uma coisa que a gente já está aprendendo a fazer aí há algum tempo, né? Normalmente a gente utiliza aí o autor Ney Naif, tá? Eu estou lendo aqui, inclusive, um livro dele que eu super recomendo para quem está querendo aprender tarô, tá bom? E nós vamos aplicar esse jogo para ver se dá certo aí com vocês, né? E o que a gente vai sondar sobre ele ou sobre ela, tá? Nesse jogo do amor a gente tem 7 possibilidades, tá bom? Então, primeiro são os pensamentos e as intenções dele ou dela, depende do seu gênero, do seu sexo. Os sentimentos e as emoções dele ou dela, a atração sexual e física por você, dele ou dela, certo? E a gente faz sempre o casal. Então, a mesma pergunta que a gente faz para os homens, a gente coloca do outro lado as mesmas questões para você, certo? E a sétima carta no final, né? O sétimo par de cartas no final significa o futuro desse casal. Esse jogo é muito interessante, pessoal, porque dá para você perceber toda a dinâmica dessa relação, entendeu? Então eu sempre digo para vocês, marquem uma consulta comigo, que a gente vai fazer isso individualmente, né? E vai ser bem legal. Se tu gostou, já dá o like aí no vídeo, já clica aí, se inscreva no canal e nós vamos fazer duas opções, tá certo? A opção 1 e a opção 2. Vamos lá? Beleza, então. Então a gente tem aqui, ó, nesse templo de Afrodite, nesse jogo do amor, a gente tem a tua opção 1, pirâmide preta, tá? Ou a tua opção 2, você vai escolher pirâmide bege, né? Para você fazer esse jogo, para perceber toda a dinâmica do teu relacionamento. Mais uma vez, se concentra, escolhe ou a pirâmide 1, tá? Preta, ou a pirâmide 2, bege. Vai lá, faz a tua escolha. Eu vou voltar então agora com já a opção número 1, tá certo? Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 1, a pirâmide preta, né? Nós vamos começar então com o lado masculino aqui. Esse lado é ele, esse lado é ela, certo? E aqui nós temos a conclusão, o futuro desse relacionamento, tá bom? Vamos começar então quais são os pensamentos e as intenções dele com você, né? Os pensamentos são a carta da morte, a carta da mudança, a carta do desapego, a carta da transformação desse relacionamento, a necessidade de renovação, né? A necessidade de recomeço de uma outra forma, né? Talvez com mais intensidade, talvez ele não esteja também possivelmente apegado mais a você. Então, pode ser esses dois sentimentos. A morte sempre tem a ver com desapego, tem a ver com transformação, né? Com mudança, mas esses são os pensamentos dele. Ele está pensando assim: eu preciso ou me desapegar dessa pessoa, desse relacionamento, ou eu preciso que esse relacionamento mude, né? Mas como as intenções dele são a temperança, então ele não quer terminar esse relacionamento, ele quer só renovação, né? Ele tem intenção de que esse relacionamento continue, que ele prossiga, né? E ele está precisando só sair da rotina, né? E ele não tá aguentando mais a forma como esse relacionamento está sendo levado nesse sentido, tá certo? Então, quais são os sentimentos e as emoções dele? Ele está sentindo, pode estar preocupado com traição, ele pode estar decepcionado com você, ou ele está te traindo, ou você está traindo ele, né? Na cabeça dele é isso, não existe outra coisa. Então as emoções são as sombras, né? Ele está tentando resolver, né? O que aconteceu, o que ficou de mancha, pode ter havido, por exemplo, uma traição nesse relacionamento no passado, né? Que ele está tentando entender, que ele está tentando assimilar, né? Que ele está tentando resolver, mas isso está manchando, está atingindo em cheio esse relacionamento. Eu repito,
Pode ser você, você tem que saber se é você ou ele, né? Mas que houve traição, tá? E que está manchando essa relação e que isso está pesando negativamente, essas emoções de traição, né? De sombras que precisam ser resolvidas, de coisas que ficaram, né? Que ficaram mágoas, ficaram sentimentos ruins. Sentimento de traição é sempre um sentimento péssimo, né, gente? Então você vai decidir se provavelmente foi ele que traiu você e ele está se sentindo mal com isso, ou se ele está achando que você está traindo ele e ele está se sentindo mal com isso, tá bom? Isso cabe a você entender, certo? Então, atração sexual e atração física, tá? Rola muito, né? O Pajem de Pentáculos mostra que você, para ele, é uma pessoa atraente, né? Que você é uma pessoa que tem fisicamente também uma beleza que atrai ele, que realmente ele gosta muito, né? E ele entende que isso é uma coisa que ele não consegue resistir, né? Que é uma coisa que prende ele a você, tá certo? Vamos então a ela, né? No caso de ela, a gente vai ver as mesmas coisas. Quais são os teus pensamentos se você for mulher, tá? E se você for homem, você agora vai saber quais são os pensamentos dela. Mas se você for mulher, vamos ver o que você está pensando e quais são as tuas intenções nesse momento aqui. O 7 de copas, né? Ele está pedindo aí que você reveja certos sentimentos, que você reveja certos pensamentos, está precisando que você sossegue um pouco, né? As tuas intenções com essa pessoa, se você for do sexo feminino, né? Ou se você está vendo, as intenções são o quê? Realização de coisas boas, né? De felicidade, de vontade de ser feliz, vontade de ter um futuro com essa pessoa, né? No qual você só atinge a felicidade para ambos, né? Então, quais são os sentimentos dela e as emoções dela, né? Se for você sexo feminino, quais são os teus sentimentos e as tuas emoções nesse momento. O 3 de copas é uma carta, tá? De você querer brindar, querer ser feliz, querer comemorar, né? Uma relação, só que há um problema, né? Os sentimentos, você sente que existe 3 pessoas nessa jogada. Então, de fato, é ele que está traindo, não é isso? Ou é você, tá? 3 de copas simboliza 3 pessoas, né? 3 emoções e que você precisa resolver, tá certo? Mas que você quer muito ser feliz com isso, você quer. E quais são as emoções? Você quer realizar, você quer continuar, né, nesse caminho, certo? Só que o caminho da resolução das coisas, o caminho mais prático, né? O caminho que diz assim: as tuas emoções têm que ser emoções reais, emoções concretas, emoções possíveis de serem realizadas sem utopia, né? Então, o que você quer? Você quer status sério, você quer um relacionamento sério com essa pessoa, né? E as tuas emoções são querendo isso, né? Querendo que esse relacionamento se concretize de uma vez, tá certo? Então, atração sexual tua e atração física, né? A justiça, você é uma pessoa que acha essa pessoa ideal, que você talvez não seja assim a pessoa mais bela do mundo que você esteja, mas é uma pessoa que te completa, é uma pessoa que te faz feliz, né? É uma pessoa que sexualmente, né, ela pode ser assim, ela pode ser um pouco fria, ela pode só querer isso, né? Ela pode só estar voltada para isso, mas isso pode ser só um pensamento teu também, tá? Pode ser que essa pessoa não esteja realmente te entregando o coração como você está pensando, tá certo? Então essa atração física, sexual, ela tem uma combinação aqui, né, de mistura de emoções, mistura de sentimentos que você precisa resolver. E como vai ficar então esse relacionamento? Esse relacionamento, na parte dele, o 10 de espadas, é um relacionamento que está conflitante, né? É uma pessoa que está em conflito psicológico, né? Essa traição está pesando muito,
tá? Ele não está conseguindo resolver isso e você só quer pacificar, estar tranquila com o seu coração nesse relacionamento com ele. Então, pessoal, eu diria que ele não está conseguindo resolver esse problema e você está tentando resolver. Mas para ele está bem pior esse relacionamento do que para você. Então, há uma tendência de rompimento da parte dele, caso ele não consiga resolver esse problema que a gente já falou, que é essa decepção ou essa traição da parte dele ou sua, você que tem que saber, tá certo? Mas eu sinto que é dele, tá? Eu sinto que ele colocou um problema aí, tá? E que não tem como ser resolvido nesse momento, tá certo? Então esse é o conselho, né, do Templo de Afrodite para quem escolheu número 1. Agora a gente vai passar para o número 2, tá certo? Então já estamos aqui com o número 2, né? Com essa pirâmide bege, número 2 que você escolheu, tá? E a gente vai falar então primeiro dele, né? Quais são os pensamentos e as intenções dele com você? Pensamentos de realização, pensamento de construir algo junto, pensamento de que haja felicidade, que haja uma coisa real, né? E as intenções dele é que, ou esse é o problema também, né? É que ele esteja no comando, né? O rei de espadas é o pensamento masculino, é o pensamento de comandar os pensamentos, as intenções, o relacionamento, de editar esse relacionamento, dizer como deve ser, né? Esse rei de espadas é muito autoritário, ele é muito machista, né? Mas ele quer comandar esse relacionamento, ele quer ter um relacionamento com você. Quais são os sentimentos dele e as emoções dele? Os sentimentos são principalmente, tá, de ir adiante, né? De ter esse relacionamento, de expandir esse relacionamento, de continuar esse relacionamento. Os sentimentos dele são de muita sexualidade, né? Ele leva muito para o lado sexual, que o Cavaleiro de Paus é a carta do tesão, meu povo, tá? É a carta da sexualidade, da sensualidade, né? Então, ele vê muito por isso aí também. E as emoções ele quer, né, se entender com você, ele quer que você entenda os sentimentos dele, que talvez sejam mal interpretados por você ou não, ou talvez ele não esteja se entendendo e achando que só sexo é sentimento, né? Então, existe ele querer, né, que reconstruir esse relacionamento com você, querer que você entenda isso, né? As emoções dele são ele está pensando, talvez se vocês não estejam bem nesse relacionamento, em reconstruir, em estar com você novamente, certo? Então, como a gente já falou de sexualidade, né, e atração física, ele é uma pessoa muito envolvida com a questão física mesmo. Aliás, como quase todos os homens, né, a gente sabe que começa tudo muito pelo lado sexual, né, e depois as coisas até podem ir para o coração. Nem sempre é assim, mas uma grande parte dos homens a gente sabe que funciona dessa forma. Então, atração sexual muito grande, né? Mas ele é uma pessoa que pode também mudar de pessoa, né? Ele não é uma pessoa que gosta de manter um relacionamento com obrigatoriedade de ser sempre a mesma pessoa. Então ele quer sair dessa rotina, né? Ele quer às vezes também ir para outros lados que você sabe, certo? E eu sinto que ainda é uma coisa muito presa à sexualidade, mas sem um compromisso, tu entende? Então vamos ver na parte dela, se você for você, é você então agora, quais são os teus pensamentos e as tuas intenções. Como eu imaginei, né, você está sofrendo, você está aí perdendo as noites de sono, e é justamente pelo que a gente viu até agora da parte dele, né? Essa é a carta das decepções também, é a carta de você se criticando, de você pensando muito nos problemas que acontecem entre vocês, né? E
as tuas intenções são de que que ele, no caso, né, se decida, né, que ele se resolva pelo amor, né, para pedir em namoro. Mas ele está querendo isso, só que ele não está querendo largar os seus outros relacionamentos ou aventura. Ele não está querendo que seja um status sério de verdade, do jeito que você quer. Para ele, status sério, ele está se relacionando com você, mas ele tem que estar livre, né, para também, né, porque ele é movido a sexo, querer outras pessoas, tá certo? Então, pensamentos e intenções, né, não estão muito equilibrados. E quais são os teus sentimentos e emoções? Você ama essa pessoa? A carta do coração aqui, né? O coração aberto, é a carta do amor. Você quer muito estar com essa pessoa. E as intenções é que essa pessoa mude, né? Que essa pessoa se transforme, né? E seja diferente do que está sendo. Porque eu vejo uma pessoa muito machista, né? Uma pessoa que quer comandar o outro lado, né? Quer comandar o homem e tá querendo ser livre, mas querendo prender você. Como a gente já conhece muito essa história, né? Então vamos lá. Sua atração sexual é ligada ao compromisso, à responsabilidade, né? Você quer ter relação com ele, mas desde que ele seja só seu, desde que ele assuma um relacionamento sério com você, certo? E aí ele pode, né, estar totalmente disponível para você. Então você quer exclusividade, você não quer que essa pessoa seja do jeito que é, né? E por isso que tá difícil. Vamos ver aqui. Ele, apesar de tudo, tá? Ele quer ter uma família, ele quer construir um relacionamento com você, ele gosta de você da maneira dele, talvez ele esteja ainda imaturo, né? Ou talvez ele ainda não conseguiu resolver essa questão dele, sexualidade, né? E você tá querendo também a mesma coisa, a conclusão disso, tá querendo o amadurecimento dessa pessoa, tá querendo que essa relação aconteça. Então, a minha sugestão nessa dinâmica é o seguinte: falta conversar, falta você se impor mais, falta você fazer jogo duro, tá? Falta você conscientizar talvez essa pessoa, já que você ama ela. Eu já não faria nada disso, eu mandava tudo para bem longe, né? Mas há uma possibilidade concreta desse relacionamento acontecer, de vocês assumirem um compromisso sério, assumirem um casamento, uma família. Tem futuro essa relação? Sempre que me perguntam aqui hoje a moda é: tem esse relacionamento tem como seguir adiante? Tem, tá? Há uma possibilidade, certo? Então, essa é a dinâmica, esse é o número 2 para você. Se inscreva no canal, deixe like no vídeo que a gente volta, tá certo?